Bom dia a todos. Eu tenho, em primeiro lugar, 2 recados pessoais. O primeiro é dizer que tudo que eu pronunciar aqui é em meu nome pessoal. Eu não tenho mandato nem procuração para falar em nome da emissora para a qual eu vendo meu serviço. Então, tudo que eu disser é absolutamente no meu caráter pessoa física, como jornalista e interessado em assuntos internacionais, muito por conta da minha biografia. Eu passei 21 anos fora do Brasil como correspondente de vários órgãos de imprensa brasileira. O meu segundo recado pessoal é um elogio aos senhores senadores, porque, como profissional de comunicação, eu me ressinto muito do desinteresse geral da sociedade brasileira por assuntos que envolvam política externa, o que eu acho um grave defeito nosso no Brasil, talvez pelo tamanho que a gente tem e da distância que a gente está de vários dos conflitos internacionais, que a gente acha que possa não se interessar por assuntos internacionais. Então, queria muito deixar aqui registrado o meu elogio a essa iniciativa e solicitar que mais desses tipos de encontros sejam registrados, que eu acho que é essencial que esse trabalho parta de vocês, que foram eleitos para estar aqui representando a população brasileira. Eu assinalei com muito carinho algumas das coisas óbvias que o Samuel Pinheiro Guimarães, cujo raciocínio e trabalho eu acompanho há tantos anos com admiração e atenção, e digo óbvias não com um tom irônico, mas porque muitas vezes é olhando para o óbvio que a gente percebe a situação e da outra maneira. É ignorando o óbvio que a gente tropeça e cai de 4, e dificilmente levanta, dependendo do tamanho da queda. Óbvio que geografia é destino, esse é um dogma básico de relações internacionais, determina em boa parte o que os países podem fazer ou, em boa parte, até onde podem chegar. Isso é óbvio. Agora, o problema é quando a gente ignora os óbvios, como eu ia dizer. E o que eu gostaria de assinalar aqui brevemente, por treino profissional, 20 minutos para mim é mais do que o jornal que eu apresento toda noite em termos líquidos. Imagina se eu tivesse um jornal sozinho só para mim, seria uma delícia, mas ninguém aguentaria. O que eu quero dizer é que nós ignoramos várias coisas óbvias. E nesses últimos anos o Brasil está muito aquém da posição que poderia ocupar no cenário internacional. É óbvio que as relações internacionais e as maneiras como os Estados se relacionam entre si precede capitalismo, socialismo, feudalismo, o que se quiser. A maneira como Estados se relacionam entre si, buscam segurança um em relação ao outro, buscam vantagens ou buscam diminuir desvantagens uns em relação aos outros, precedem muito os tipos de sistemas de organização de sociedade que a gente queira definir como a gente quiser. E quando a gente tropeça nesse óbvio, a gente perde. O primeiro óbvio que a gente tropeçou, eu acho que não fomos capazes de reconhecer, são as profundas transformações do sistema internacional, particularmente depois do fim da Guerra Fria. O mundo no qual vivemos hoje é extraordinariamente mais perigoso do que o mundo no qual vivíamos até 20 anos atrás. Por quê? Porque no mundo multipolar, as decisões tomadas em organizações multilaterais são muito mais difíceis de serem implementadas e alcançadas simplesmente porque estamos passando por uma fase extraordinariamente instável, na qual a posição relativa de cada Estado, de cada potência, se vocês quiserem, ainda está em jogo. Qual é a nossa? Se a nossa posição geográfica nos dá, a nós brasileiros, essa, digamos, tranquilidade e paz de espírito de que hoje à noite, provavelmente, não sei se alguém ainda tem aqui, alguém em alguma missão militar que estão diminuindo do Brasil, nós não temos essa preocupação hoje à noite, se parentes nossos vão ser mortos ou se vão ter que matar alguém. Mas essa é a realidade comum para muitos outros países, e eu não estou falando apenas de Estados Unidos ou das grandes potências, essa é a realidade para espanhóis, essa é a realidade para alemães, e essa é a realidade de muitos outros países que vivem em situações de conflito. Então, se a nossa posição geográfica nos dá, por um lado, essa tranquilidade de paz e espírito de que hoje à noite não há brasileiros que vão dormir preocupados se vão matar ou morrer, a não ser na nossa guerra interna, mas essa é outra questão. Isso nos tira, como sociedade, boa parte da sensibilidade para a abrangência, profundidade, alcance e importância dos principais conflitos internacionais.
nós não somos parte de nenhum. Seja ele religioso, seja ele étnico, mesmo comercial, porque a nossa importância no comércio mundial não vem crescendo ou está muito longe do tamanho que esse país tem e do que essa economia poderia gerar. Nós somos pequenos por opção geográfica, se vocês quiserem, apesar do tamanho do nosso território. A geografia desse planeta nos colocou, de certa maneira, longe desses conflitos. Por outro lado, se nos deu essa tranquilidade de paz e espírito, nos tirou, em boa maneira, a capacidade de entendimento e de absorção do que está em jogo. O que está em jogo hoje é o reordenamento, sim, do poder internacional, no qual o nosso papel, para citar um óbvio no qual nós tropeçamos, eu não o vejo bem definido. Não o vejo bem definido porque nós ignoramos outros óbvios também, e eles é que nos fazem sofrer o que nós estamos sofrendo hoje, que é um crescente isolamento e apequenamento em relação ao que a gente podia ser. Toda vez que a gente fala e usa uma categoria absoluta, o Brasil, na verdade, na categoria relativa, isso que eu quero dizer, eu quero me corrigir. Toda vez que a gente usa uma categoria relativa como essa, o Brasil está menor, nós estamos menor em relação ao quê? Em primeiro lugar, nós estamos menores em relação ao que poderíamos ser, ponto. Ponto. Eu detesto, eu estou absolutamente farto da descrição do Brasil como país do futuro. Eu gostaria que o nosso futuro estivesse já para trás, e não que a gente estivesse esperando sempre o que é que a gente vai poder ser. Nós não entendemos a natureza dessa transformação internacional. Nós a consideramos simplesmente o declínio relativo de uma hiperpotência, ou superpotência, ou megapotência, não importa a palavra com a qual vocês queiram definir os Estados Unidos, e celebramos isso como se fosse o nascer de uma nova era na qual as afiliações, sobretudo, ou as afinidades, sobretudo político, não diria ideológico, que não é bem o caso, é difícil entender qual é a afinidade política e ideológica de um país como a Índia, por exemplo, com o qual estamos associados em um determinado tipo de bloco, ou entender qual é a afinidade política e ideológica de um país como a Rússia, por exemplo, onde estamos, de alguma maneira, ligados a um tipo de bloco. Nós não entendemos que a transformação internacional relevante é o surgimento de uma potência que não sabemos se será pacífico ou não. Esse é o desafio das novas gerações, é do pessoal que não tem mais cabelo branco como eu vejo muita gente jovem aqui na plateia, vocês é que vão poder, eu vou estar morto já, não vou poder saber se a China subirá como uma potência pacífica ou não, e o desafio que ela apresenta para relações internacionais é um desafio que pode ser resolvido dentro do que se convencionou chamar de governança global e que nunca chegamos a ela. Quanto mais falamos em governança global, quanto mais atribuímos nossos destinos a organizações multilaterais, sejam elas de comércio, sejam elas Nações Unidas, menos chegamos próximos a isso. É óbvio que nós ignoramos. É óbvio que um país, numa transformação profunda e perigosa, como é a profunda e perigosa transformação que estamos vendo nas relações internacionais, como o Brasil, quando confrontado com essa mudança, prefere ser fornecedor de matérias-primas de um dos poderes ascendentes e perde aquilo que, no óbvio clássico de definição de projeção de poder, é o poderio econômico, e ele está associado nos Estados modernos à indústria, e a nossa indústria está andando para trás, nós estamos perdendo, como país, a possibilidade de sermos mais poderosos, do ponto de vista clássico das relações internacionais, muito mais geoestratégico do que econômico. Nós estamos assumindo o papel que já tivemos em outras fases da nossa história, de sermos, sim, associados a focos de poder importante, e esse foco de poder internacional se move para o Pacífico, para as nossas costas, portanto. Somos um país com 500 anos de Atlântico e começamos, de novo, vocês, jovens, que vão ver essa mudança. Vocês estão vendo uma mudança internacional extraordinária. Vocês são testemunhas de uma época incrível, como transformação de grandes eixos, eixos de séculos, eixos daquilo que os historiadores franceses usavam. Eu sei que o Samuel tem uma forte formação nessa área francesa, la longue durée, Samuel.
A ideia de que há grandes fluxos históricos que passam por baixo dos acontecimentos cotidianos que a gente às vezes nem é capaz de interpretar, nem no seu alcance, nem na sua profundidade. E este é um acontecimento que a gente consegue interpretar no momento. E neste grande mundo virando, nós somos, de novo, fornecedores de matéria-prima para um grande foco de poder e estamos perdendo aquilo que seria essencial para a nossa projeção de poder, seja ela qual for, seja ela como for definida. Uma potência regional com interesses ao redor, uma potência eventualmente hemisférica, do Equador para baixo, de uma determinada parte do mundo, uma potência, não interessa. Jamais seremos qualquer coisa à altura do destino que nós achamos que nós merecemos, que nós achamos brasileiros que merecemos um destino melhor, maior e mais importante do que aquilo que a gente exerce hoje nas relações internacionais. Jamais o seremos sem uma economia forte, baseada em conhecimento, inovação, tecnologia, e isso significa indústria. É um óbvio em cima do qual nós tropeçamos. É óbvio, olhando um pouco para o que aconteceu no Brasil nos últimos, ou ao redor do Brasil nos últimos anos, que não interessa a ninguém ter vizinhos que causem problemas. A ninguém. Eu não consigo pensar em nenhuma potência que se encare como potência, óbvio, que concorde que os seus vizinhos criem-lhe problemas. A mim não me interessa qual é a religião, a cor, o time de futebol, a afinidade política do meu vizinho. Aliás, citando intelectuais franceses que o Samuel conhece tão bem, Raymond Aron tem uma frase fantástica, e a divisão não é entre esquerda e direita, é entre preferível e detestável. Eu exerço opções por aquilo que eu acho que é preferível e evito aquilo que eu acho que é detestável. Não me importa se chamam isso de esquerda ou de direita, tem a mínima relevância nesse contexto. Não pode interessar a uma potência como o Brasil ter vizinhos que lhe criem problemas. Como eu vou resolver isto é tarefa de um corpo profissional e mais um óbvio em cima do qual nós tropeçamos, chamado Itamaraty, que nos últimos anos foi desprezado. Eu acho um grave erro por parte do Estado brasileiro, não estou falando nem do governo, desprezar uma das suas instituições de maior tradição, mérito, preparo profissional e capacidade de formulação de políticas em torno da formulação de postulados de política externa ligadas a um grupo privado. Quando a gente fala de um partido político, nós estamos falando, por definição, de um grupo privado. Política externa não é o território de grupo privado, é o território dos interesses de um país, de um Estado, da sua sociedade, da sua população, do seu futuro. Quando estamos falando em política externa, nós estamos falando em decisões que afetam a vida das gerações que virão. Poucas decisões de política externa têm impacto imediato e catastrófico e decisivo sobre as gerações presentes, salvo casos óbvios de guerras e situações de conflito e calamidade, que não é a nossa situação. Como eu disse inicialmente, nós somos um país abençoado pela distância e, ao mesmo tempo, digamos, prejudicado pelo que essa distância nos retira da capacidade de entender quais são as opções que nós temos que tomar para que as nossas gerações futuras tenham possibilidades de gerar prosperidade e viver melhor do que a geração presente. Este, eu acho, é o grande dilema e o grande problema da nossa política externa atual, porque ela se pautou pela ideia e tropeçou no óbvio. Mais uma vez ela tropeça no óbvio. Política externa não se faz por amizade. Isto é algo que a gente vai ler nos clássicos da Guerra do Peloponeso, na Grécia, 3, 4 séculos antes de Cristo. É extraordinário como a gente percebe que lições que estão quase que junto da natureza humana, ou da condição humana, se vocês quiserem, são ignoradas a próprio risco, e o próprio risco é que as nossas opções vão sendo cada vez mais fechadas. A nossa situação internacional vai se tornando uma situação que é sempre relativa, portanto, relativa ao que os outros fazem, as nossas oportunidades vão se fechando, que é o momento que nós estamos vivendo atual.
Nós fizemos uma opção política por vizinhos que nos causam problemas e achamos que esses problemas fazem parte do relacionamento entre amigos. Com um desses países vizinhos, porque ali estava um amigo, cuja afinidade política era ressaltada, nós modificamos tratados internacionais em favor de uma amizade política. O amigo político não está mais lá, mas os favores prestados ao amigo político continuam a um outro ente estatal. Eu não estou fazendo um julgamento moral ou de valor se esse amigo é bom, positivo. Eu estou apenas constatando o fato de que política externa feita na base de amizade política não funciona. O que existe em primeiro lugar é o meu interesse, é o meu país, é a minha população, é o futuro dos meus filhos. É isto que define a minha política externa. Não as minhas amizades políticas à direita ou à esquerda. Eu não estou falando aqui direita e esquerda como significado político, mas direita ou esquerda como leste ou oeste, simplesmente como localização geográfica no mapa. Não me interessa. Eu acho que o Brasil tem perdido nos últimos anos uma oportunidade muito decisiva de ser um país mais ouvido nos fóruns internacionais por conta de dois aspectos da nossa geografia, da nossa realidade, que eram fortemente a nosso favor e deixaram de ser. Um é política ambiental. O Brasil tinha tudo para ser o país referência em todas as discussões de meio ambiente. Nós deixamos isso de lado, não vou entrar nessa discussão agora, tem muito a ver com o que acreditamos que pode ser o futuro ou não de combustíveis fósseis e tudo que se desenvolveu a partir daí. Isso é uma outra questão, duvido que seja aqui o caso de abordá-la nesse fórum. A outra questão que me preocupa mais ainda é a ideia de que a reformulação do ambiente internacional nos deixou isolados na medida em que entendemos que chutar as canelas dos Estados Unidos nos torna mais soberanos, nos torna mais respeitados, nos torna mais ouvidos. Eu acho, como velho profissional que eu sou de reportagem e de jornalismo, que ser anti alguma coisa, ser anti-americano é tão burro como ser anti-senegalês, ou anti-chinês, ou anti-russo, ou anti-português, ou anti-qualquer coisa. É, de novo, o pecado de ignorar o óbvio. Quando aquilo que eu pretendo fazer, quando aquilo que eu pretendo levar adiante do ponto de vista das relações internacionais, está, de uma maneira ou de outra, a serviço do anti-algo, eu estou esquecendo o que eu quero. E, para finalizar, eu tenho visto, ao longo de muito tempo, cobrindo situações de conflito, particularmente no Oriente Médio, que é onde eu tive a vamos dizer, a minha presença é modo de falar, onde eu tive mais vezes participando do relato de situações conflituosas. É sempre extraordinário também ver como que o relato da história, a percepção dos fatos históricos, e se vocês quiserem história ou a percepção dos fatos históricos, sem querer ser filosófico, é pura imaginação, memória é pura imaginação, mas como que essa percepção condiciona decisões presentes, algumas delas de consequências fatais. E a nossa percepção disseminada, não só em termos de relações internacionais, mas também em termos de que país que nós somos, de que alguém sempre impediu que fôssemos aquilo que gostaríamos de ser, que o foco das nossas mazelas e que a origem das nossas dificuldades estão em eles, em potências externas que se articulam de alguma maneira para impedir que o Brasil seja o que gostaria de ser, é profundamente equivocado. Eu ultimamente tenho me cansado de dar má notícia. Essa é a boa notícia que eu gostaria de dar a vocês. Está tudo na nossa mão. Não tem ninguém, potência alguma, situação alguma, que nos impeça de chegarmos aonde queremos chegar. É absolutamente uma decisão nossa, desde que a gente tome as decisões corretas.